nosso mundo atual, momento, nossa história, de juntar um pouco com a experiência da minha prática budista, eu queria entrar em vários assuntos. À medida que a coisa for surgindo, eu vou falando. É, falar sobre questão de solidão, solitude, paz interior. Eu acho que passa por questões internas, né? Nós temos que nos desafiar primeiro a descobrir quem somos, o que estamos fazendo aqui. Temos que entender que a vida não é uma coincidência, não é um roteiro pronto e acabado, pelo contrário, a gente constrói. Somos protagonistas, somos antagonistas e somos coadjuvantes e somos figurantes. Aí vai variar conforme a vida vai desenrolando, né? Essa peça teatral maravilhosa que é a vida. No momento eu estou sendo protagonista, assim como eu já fui antagonista, já fui coadjuvante, mas jamais eu fui figurante. Isso não faz parte da minha essência. O que é a essência? A essência é a minha parte física com a minha personalidade, meu interior. Então, diante dessa essência minha, eu nunca fui figurante, sempre protagonista, ora antagonista e ora coadjuvante. Fiquei boa parte da minha vida como coadjuvante, um curto período de tempo como antagonista, acho que ali por volta de 2007 até 2014, 15, 7 anos como antagonista, e de 2021 para cá como protagonista, o ator principal, porque eu tive que ser obrigado a olhar para dentro. Justamente na fase antagonista chegou o momento que eu tive que olhar para dentro, e lá eu vi que eu estava emocionalmente no mar de sofrimento, racionalmente no deserto da alma, e eu tive que atravessar ambos. Confesso que na travessia nado, entre aspas, do mar de sofrimento foi, como a moçada gosta de dizer aí, foi punk. Foi punk. Embora atravessar o deserto da alma também não foi fácil. Foi bem árduo, foi bem desafiador. Mas o que eu tenho para dizer? Valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito a pena. Né? Foram 6 anos muito difíceis. Tinha momentos que eu achei que eu não ia dar conta, que eu iria desistir, mas eu consegui atravessar os dois. Ao terminar a nado, entre aspas, na travessia do mar de sofrimento, hoje eu posso falar assim, com propriedade, com convicção, com firmeza, do meu equilíbrio emocional. E depois de ter
atravessado o deserto da alma também de forma árdua, exigiu muito esforço, quase que um esgotamento físico total, mas eu consegui, e é isso que importa. Eu atingi a minha paz interior. Então, tanto a vitória da travessia do deserto da alma, quanto a travessia nado do mar de sofrimento, que me trouxe ao equilíbrio emocional, e na travessia do deserto da alma me trouxe a paz interior, que para mim esses dois atualmente inegociáveis. Eu abro mão de tudo menos desses dois. E assim, eu posso falar que vale a pena demais, demais, demais isso. Se desafie a passar por isso. Não faça como eu fazia, sendo antagonista para encarar isso. Porque chega uma hora na vida da gente que nós temos que encarar tanto o mar de sofrimento quanto o deserto da alma. Isso é fato. Porque tanto um quanto o outro, essa travessia ela se dá na escuridão total. Total. Você vai sem rumo, você vai no puro instinto. Então, e também confesso que a minha personalidade na época não permitia ajuda. Hoje eu entendo que é na vulnerabilidade que a gente mostra a nossa força. Hoje eu entendo isso. Depois de ter passado pelo que eu passei, eu entendo isso. Assim como eu também entendo que a minha essência, que é a minha natureza, e quando eu vou para meu externo, o ambiente, ou seja, como eu lido com as pessoas, eu também aprendi nessa epopeia, que isso foi uma epopeia, tem uma palavrinha-chave. Quando eu conheço a minha essência, quando eu domino a minha natureza, eu descubro que, com relação ao meio ambiente que eu estou inserido, ou seja, meus relacionamentos com as pessoas, de forma geral, tá? Tem uma palavra aí que, para mim, é pedra de toque: reciprocidade. Então, para mim, é muito claro. Se não houver reciprocidade, para mim não faz sentido. E eu simplesmente afasto. Não questiono, não problematizo, não levanto o tom de voz, não aviso que estou saindo, não bato a porta, fecho a porta, mas batê-la jamais. Até porque quando a gente bate a porta, diz os antigos que duas coisas acontecem. Você quer avisar que está saindo de forma indignante ou indignada e que vai voltar. Então eu simplesmente saio e encosto a porta, que é para não incomodar a pessoa que eu estou afastando e nem para lembrá-la que eu estou saindo da vida dela para sempre. Porque não teve reciprocidade. Então, quando eu entendo essas questões de forma sincera, clara, objetiva, o que eu posso dizer para vocês é que isso é libertador. Libertador. Não tem coisa mais gratificante do que a gente sair da vida das pessoas por livre e espontânea vontade, alicerçada na reciprocidade. Porque se falta reciprocidade, você não precisa cobrar A, B, C e D, X, Y, Z. Primeiro, que a pessoa não tem para dar. E segundo, que no mundo que nós estamos, a gente observa comportamento
postura das pessoas de que as pessoas exigem demais, só que não entregam quase nada. Ser insano, tá? Eu posso exigir 100%. O meu sarrafo pode estar lá em cima, mas eu tenho que entregar essa exigência e esse sarrafo lá em cima. Do contrário, é insanidade. É fora da realidade. E quando que eu sei que o que eu estou pedindo é normal? É quando eu sei quem eu sou. É quando eu sei do meu valor. É quando eu sei o que eu quero para mim. Tá? Quando eu tenho esses 3 fatores muito claros, eu posso entrar em qualquer tipo de relacionamento. E aí eu faço as minhas exigências. Só que eu entrego na mesma proporção. De novo, a tal da reciprocidade. É o que mais falta no mundo hoje. É a reciprocidade. É o comprometimento. É a responsabilidade. Essas comprometimento, responsabilidade, exigência passa pelo amor próprio, passa pelo autoconhecimento e passa pelo meu comportamento e a minha postura. E isso só é possível com o autoconhecimento. Então vocês percebem que a gente pode rodar, ir para a direita, ir para a esquerda, andar em diagonal, andar na vertical, andar na horizontal. Mas o ponto primordial é sempre o mesmo. A chegada é sempre no mesmo lugar. Olhar para dentro. Eu tenho que saber quem eu sou. Em essência, em latência e principalmente em manifestação. O eu, propriamente dito. O eu sou. O eu sou de forma clara. Então, a pessoa que reprime a sua essência, perde a sua essência em detrimento do externo, essa pessoa está fadada a findar a vida dela, emocionalmente, fisicamente. Ela vai se tornar um morto-vivo. Isso é muito sério, é o que mais acontece. Só que isso se dá de forma sutil. Você só consegue perceber isso pelo comportamento das pessoas. Que a gente fala que são comportamentos de pessoas que jogou a toalha. Elas entram no automático, elas se entregam, elas param de fazer as coisas simples, atividade física, preservar a saúde mental. Elas trocam tudo isso por remédios, por alimentos industrializados. Elas compram ou adentram a esse mundo do caos. Elas entram na energia do consumo pelo consumo, a boa e velha corrida dos ratos. E ela se recusa a olhar para dentro. Ela fica como uma pessoa com sede
importa como aquela pessoa miserável que tem a necessidade de beber e de comer, e aí ela se humilha como um pedinte, ela aceita a migalha, ela aceita o que o mundo lhe dá, ela aceita se relacionar com pessoas que não agregam absolutamente nada nelas. Por quê? Porque elas têm aquela ilusão de que estão vivendo. Elas aceitam o mínimo. Elas começam a acreditar que a vida é receber o mínimo. A vida é esse vazio. A vida é esse extremo sofrimento. A vida é essa escuridão. A vida é só decepção. A vida é uma depressão. E aí tem gente que não suporta todos esses ingredientes e tiram a própria vida, alegando que o sofrimento está sendo insuportável. Mas aí onde é que eu quero chegar? Mesmo no extremo sofrimento, e quando eu digo é o extremo sofrimento, o que é o extremo sofrimento? É quando eu chego no fundo do poço e, em vez de eu procurar como sair de lá, eu procuro o quê no fundo do poço? Uma pá para me cavar mais ainda esse poço. Esse é o extremo sofrimento. Mesmo nessa situação, eu sou o único protagonista para sair de lá. Só eu, mais ninguém. É aqui que para mim está o ponto-chave. Porque quando a gente chega no fundo do poço, nós temos duas opções. Ou procura uma pá e continua afundando para ir mais fundo, ou a gente determina naquele momento que irá sair dali. E a gente não faz ideia de como e quando vai sair de lá. A única certeza é que vai sair de lá. Foi o que eu fiz em 2021. E eu decidi que eu iria enfrentar sem máscara todos os demônios que habitavam dentro de mim. Todos. Por isso que eu falo, de 2007 a 2021 eu fui antagonista da minha vida. Eu jogava contra. Eu era o vilão da história, da minha história. De 2021 até agora eu sou o protagonista. Eu luto contra os meus demônios, porque eu percebi que eu sou um microcosmo e tem o macrocosmo, esse universo vasto, ilimitado, em constante expansão. Assim também é a minha consciência, assim também sou eu. Só que eu também, como o universo, tenho claro que existe uma lei que permeia todo esse universo, também permeia a minha vida, a lei do Nam-myoho Renge-kyo. E eu sei que esse Myoho, iluminação, Ro, escuridão, é a força
assumo a condição de protagonista e saio da condição de antagonista, do vilão. E eu percebo que a vida, ela é simples. O que eu preciso para levar uma vida? O que eu preciso ter, possuir, para ter uma vida, ou para viver uma vida correta, de forma correta? A minha paz, o meu equilíbrio emocional. É só disso que eu preciso. E externamente, eu com relação às pessoas, eu com relação ao ambiente que eu estou inserido, a reciprocidade. Olha aí, a vida é simples. Acabei de descobrir, a vida é simples. Porque internamente eu preciso de paz e equilíbrio emocional, já conquistei. Eu com relação às pessoas, eu com relação ao ambiente que eu estou inserido. Reciprocidade. Porque com a reciprocidade, por isso que eu falo, eu posso exigir isso, mas eu tenho que entregar isso. E recíproco. Se não houver reciprocidade, está errado. E para mim exigir isso aos olhos das pessoas comuns, que na verdade não existe isso. Ah, Getúlio exige muito. Não. Getúlio descobriu o valor dele, Getúlio tem amor próprio. Baseado nesses dois fatores, a minha exigência é essa. Só que eu, reciprocamente, sou obrigado a entregar isso. Isso para mim é a expressão máxima da essência, da minha essência. Que é o quê? Essa parte física com a parte interior. Profundo isso, muito profundo. Muito profundo. É porque eu descobri que eu sou a porção micro, mas esse micro que abarca tudo. O real aspecto de todos os fenômenos da minha vida é entender isso. Eu, na porção micro, abarco todo esse universo, todo. Por quê? Porque eu também sou regido por essa lei. Qual lei? Essa luta, luz e escuridão. É assim que nós avançamos, é assim que a gente expande nossa consciência. Que é o quê? A minha essência na porção latente. Depois, no momento oportuno da minha vida, devido a minhas ações, meus pensamentos e minhas palavras, irão manifestar. Efeito manifesto. Aonde? Na natureza. Isso é o que? A minha essência manifesta. E somente eu tenho que o poder para isso. Como que eu descubro tudo isso? É através dessa consistência em sempre galgar esse caminho diário rumo à minha felicidade, que agora independe dos RHs da vida, meus relacionamentos humanos, independe do meio ambiente que eu estou inserido. Então, diante disso, os RHs e o ambiente que eu estou inserido, quando eu descarto ambos essas questões, surge para mim na forma natural o caminho do meio. Eu paro de ser influenciado pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas julgam ao meu respeito. Eu descarto.
pelo ambiente que eu estou inserido, eu descarto. Por quê? Porque eu descobri uma verdade. Qual? A não substancialidade. O que é a não substancialidade? É quando eu fico valorando o que não tem valor. O que as pessoas pensam de mim, como as pessoas julgam a minha pessoa, isso não tem valor. Atitudes, comportamento delas, isso tudo é a ação delas, consequentemente uma causa, que consequentemente vai gerar um efeito manifesto na vida delas, não na minha. O ambiente que eu estou inserido, o mundo que eu estou inserido, está de uma forma, eu não. Então eu posso estar no pior lugar do mundo, eu estou em paz. Esse pior lugar do mundo, vamos colocar aí um termo para a gente entender, no inferno, não me contamina. Por quê? Porque eu descobri a verdade da não substancialidade. Eu não dou valor nem A nem B. O que as pessoas pensam de mim diz respeito a elas. O mundo em que eu estou inserido é o mundo, não sou eu. Está desconectado. Por quê? Eu descobri o caminho do meio. Isso é libertação total. É quando eu paro de sofrer. E por que eu sofria? Porque eu tentava valorar as coisas, dar substância. Não. Por que eu parei de dar substância, de valorizar as coisas? Porque eu descobri que essas mesmas coisas são temporárias, não são imutáveis, são temporárias. Tem um tempo, ela será findada, assim como a minha existência. Getúlio. Não a vida é eterna. De novo, libertador quando eu tomo consciência disso. Mas eu tive que passar por todo esse processo. Mar de sofrimento, deserto da alma, para chegar na paz, chegar no equilíbrio emocional e descobrir a coisa da reciprocidade e essa luta entre o esclarecimento e a ilusão. E o motor disso? O caminho do meio, que é a terceira verdade, o caminho do meio. Por quê? Porque eu descobri que nada é substância, nada tem valor, e tudo é temporário. A única coisa que é eterno e imutável é a vida. Porque eu sou um microcosmo que funde com o macrocosmo. Acabou. O sofrimento acabou. A dúvida foi dissipada. Agora o que me resta? Essa batalha incessante contra essa escuridão que está dentro de mim. Mas essa luz também que está dentro de mim. É o meu objetivo. Evidenciá-la o tempo inteiro para que eu possa vencer essa escuridão. Isso é o caminho do meio. Por quê? Porque eu parei de valorar lá fora. Eu entendi que lá fora tudo é temporário. A única coisa que é eterna é a vida. Então isso é libertador. Aí eu entendi que solitude é uma coisa, solidão é outra. Solitude, olho para dentro, descubro a minha essência, me sinto bem em conviver com a minha essência. Solidão, olho para fora, não suporto a minha essência,
ser validado, fico substancializando as coisas, valorando as coisas. Eu acredito que as coisas são imutáveis. E isso me gera uma profunda solidão. Eu não, eu estou na solitude. Ao contrário, não valorizo mais nada lá fora, ou seja, substancializo, muito menos tenho certeza de que tudo é temporário. Isso é viver a vida de forma plena, de forma correta. Então, assim, esse budismo que eu pratico, esse budismo Nichiren Daishonin Soka Gakkai, nos assegura, nos garante esse momento que eu estou vivendo. Eu sou o protagonista, eu estou em paz, eu estou equilibrado emocionalmente e eu me livrei de sofrimentos. Eu parei de olhar lá fora, estou olhando meu interior. Minha essência. Esse poder sou eu que detenho. E através da consistência dessa prática, eu cheguei nesse patamar. Então, por isso que eu falo que a consistência do início ao fim me gerou esse entendimento. Essa clareza da vida. E isso é maravilhoso. Isso preenche o real aspecto da minha vida. Gente, isso é muito, mas muito profundo. E muito libertador também. Eu tenho as rédeas da minha vida. Eu vou conduzir. Eu vou ser o pilar. Eu vou ser os olhos da minha vida. E aí eu entro num outro terreno. Que é que eu vim fazer aqui. Cumprir a minha missão. Ensinar as outras pessoas a fazerem isso. Saírem dessa condição coadjuvante, figurante ou antagonista e se tornar protagonista. E ao se tornarem protagonista, elas podem escrever o roteiro que elas quiserem da vida. Essa é a missão. Se eu conseguir, todos conseguem. Se eu transformei a minha essência, todos conseguem. Se eu tenho poder, todos têm. Se eu posso manifestar o que eu quiser, todos podem. Se eu consigo manter latente todas as maldades, todos os meus demônios latentes, todas as pessoas conseguem. Para isso, basta ser consistentes, do início ao fim. Eu preciso ter uma mente vigilante, dirigente, austera. Exercício. Ter uma
fazem noção do quanto isso é incrível. Exige esforço? Exige. Exige dedicação?